Pessoal, então agora nós vamos trabalhar com a aula sobre amidos e hidrocoloides. Como vocês viram até o momento, os iogurtes são produtos lácteos em que nós temos a adição aí de agentes espessantes. Então, tanto os amidos quanto os hidrocoloides são uma fonte vegetal bastante ampla e importante para a indústria de alimentos. Nós temos amidos de diferentes fontes vegetais. O principal deles, então, é o amido de milho. É o amido mais utilizado aí mundialmente em produtos não somente de panificação, mas também em produtos da indústria farmacêutica, de medicamentos, da indústria cosmética, da indústria de roupas e tecidos. Então, é uma fonte vegetal bastante importante e muito utilizada. E os hidrocoloides, então, o amido é classificado como hidrocoloide também. Então, hidrocoloides também têm diferentes fontes de sementes, de fermentação de micro-organismos, de algas marinhas. Então, é um universo bastante amplo, né, de utilização dessa fonte. Ela é altamente energética, então, porque nós estamos falando dos carboidratos, cada grama, então, do carboidrato nos fornece 4 quilocalorias. Os amidos, então, também podem ser extraídos de raízes, tubérculos, né, batata, mandioca, dos cereais, então, o principal é o milho, mas também podemos extrair amido do trigo, amido da quinoa, da chia, tem amido também, várias fontes aí que nós podemos extrair, amido de arroz. A constituição química, então, do amido, ela é a mesma para todos os tipos de amidos. Então, a molécula do amido é formada por duas submoléculas, podemos dizer assim, a amilopectina e a amilose. A amilopectina, ela é formada, então, por moléculas de glicose unidas entre si, né, através da ligação glicosídica. Essa parte da cadeia aqui, a gente chama de cadeia principal, e essa ligação aqui que ocorre entre o carbono 1 e o carbono 6, o carbono 1 desse lado e o carbono 6 desse outro lado aqui, é uma ramificação, né? Então, a molécula da amilopectina, ela é ramificada, ela tem uma estrutura muito parecida a um galho, né, de árvore. Então, as ramificações, elas ocorrem em toda a cadeia, ela é uma molécula bastante grande e toda ramificada. Essa estrutura conformacional dela, estrutura química, vai resultar em características específicas da amilopectina. Então, géis feitos com amido com alto teor de amilopectina serão géis que vão apresentar estrutura translúcida, altíssima viscosidade, né? Então, eu já posso falar para vocês que amido de mandioca tem essa característica, amido de arroz tem características, por quê? Porque tem alto teor da molécula de amilopectina.
Por outro lado, nós temos o quê? A molécula de amilose. A molécula de amilose, ela também é o quê? São cadeias de glicose unidas entre si, né? Formando uma cadeia linear. Então, a amilose tem aqui, N maior que 500, quer dizer o quê? Unidades de glicose, são mais de 500 unidades de glicose interligadas. Então, a amilose é uma cadeia grande e reta, linear. E o amido, então, é formado pela ligação química, né, covalente entre essas duas estruturas, tá? A amilopectina, ela é o que dá a característica do amido, a conformação dele, né? Ela está envolvida na estrutura que mantém o amido. E a amilose, ela é muito grande, então ela está também ligada ali no amido, mas quando se faz o gel, ela, né, possibilita a formação de regiões que a gente chama na tecnologia de amidos de amorfas. Então, aqui nós vamos ver agora a caracterização físico-química, reológica, morfológica e térmica dos amidos de milho normal. Então, onde eu tenho um teor de 72% de amilose e o restante amilopectina. O amido de milho seroso, que tem 99% de amilopectina. E um amido, então, com alto teor de amilose, que tem 71% da molécula de amilose. Então, nós temos 3 diferentes tipos de amido de milho, né? Um com teor de amilose de 27,8%, um que praticamente só tem amilopectina e um que tem alto teor da molécula de amilose. Para esse estudo, então, foram feitas o quê? Determinações químicas, né, físico-químicas, morfologia desses grânulos, ou seja, micrografias, para nós vermos, né, no microscópio eletrônico de varredura, como que é a forma, né, destes amidos, as propriedades de pasta, que são o quê? Análises que nos mostram a reologia desses amidos, ou seja, processos de cozimento e resfriamento, como que esses amidos se comportam mediante essas técnicas de processo. A dureza desses géis, realizada então no texturômetro, e também uma análise de difração de raio-x, que vai nos mostrar, né, como que estão as moléculas, né, nesses amidos. Então, aqui, a morfologia dos grânulos, né? O amido de milho normal, vocês podem observar aqui que ele tem uma estrutura, né, mais quadrada, né, com essas pontas aqui, esses picos, né? E alguns grânulos arredondados. Essa característica é de um amido que tem o quê? A presença de amilopectina e de amilose, né? Que a amilose vai dar características aqui, ó, mais arredondadas, e a amilopectina já faz essas curvas, né? Essa estrutura aqui mais em triângulos, essas pontas, né? Isso, então, quem atribui ao amido é a amilopectina. Aqui vocês podem ver que nós temos o amido de milho seroso, né? Então, essas estruturas assim, ó, são devidas à presença da amilopectina, que é ramificada, e essas ramificações fazem, então, surgir, né, essas pontas, né, nessas estruturas. O amido de milho com alto teor de amilose, vocês podem ver aqui ó, a diferença, né? Só tem o quê?
praticamente amidos mais arredondados. Então, um amido de mandioca, um amido de arroz, que tem maior teor de amilopectina, vai ter uma estrutura micrográfica, né, parecida com essa foto aqui. Amido de batata, né, de milho, né, com alto teor de amilose, os amidos que têm maior, né, quantidade dessa molécula linear, eles vão ter estruturas bem mais arredondadas, bem mais bonitas, né, de serem visualizadas. Bom, mas para que isso é importante, né? Esses três tipos aqui de estrutura, então aqui eu tenho 27% de amilose, aqui eu não tenho praticamente amilose, aqui eu tenho 71% de amilose, ocasionam características tecnológicas de cozimento, de comportamento depois de cozido, né, que é o processo de retrogradação, bem específicos. E aí, então, a indústria de alimentos pode se utilizar de diferentes fontes de amido, diferentes tipos de amidos, para os produtos que quer industrializar. Além disso, pode-se fazer um processo que depois nós vamos ver, que é o quê? Uma modificação na estrutura do amido. Porque ele é muito importante do ponto de vista, mas ele apresenta alguns problemas, né, que hoje já praticamente estão resolvidos para a utilização dele como agente espessante. Então, as propriedades de pasta. Aqui nós temos a análise que sai do amilógrafo rápido de viscosidade, que é uma medida rápida, né, da viscosidade. Então, aqui nesse quadro, aqui tem o que? A viscosidade medida em centipoase. Aqui nós temos o tempo em minutos que leva para correr essa análise. E aqui deste outro lado, nós temos a temperatura. Então, a temperatura, ela inicia aqui na temperatura ambiente e vai subindo, né, dentro do equipamento. É uma simulação de um cozimento que é feito no equipamento, isso vai sendo registrado. Então, a temperatura de 45, 60, 75, 90 e 105 graus. Essa aqui em preto atrás é a curva que o equipamento faz, né? Então, se inicia no tempo zero, vai passando os minutos, o que vai acontecendo? A amostra vai ser submetida a um aquecimento contínuo, chega aqui em 95 graus, essa amostra, então, que é o amido diluído em água, vai permanecer a 95 graus durante um período de 2 minutos e meio, e depois no próprio equipamento, então, ele vai ser resfriado. Esse resfriamento, então, vai de 95 graus até 50 graus. E aí, então, esse amido diluído em água é mantido nessa temperatura durante mais um tempo, tá? Então, essa é a análise que vai nos dar o quê? As propriedades de pasta dos amidos, tá? Então, são vários parâmetros que são medidos, né? Um deles é o quê? O tempo, né, que leva para começar, então, a subir a curva, né? Então, é esse tempo aqui, ó. Vocês podem ver nessas duas curvas, né? Nesses dois microgramas, que nós temos o quê? Um tempo que leva para o amido de milho ceroso, né, começar a subir. Então, aqui começa a elevar a temperatura, ele vai subindo, né? E isso aqui, o que que é? Aumentando a viscosidade. Começa a cozinhar, aumenta a viscosidade. Isso é medido como? Dentro desse equipamento, então, vai uma cápsula onde tem uma paleta que vai mexendo essa pasta e vai ocorrendo, então, o aumento da temperatura. E vai sendo registrado o quê? A resistência que essa
pasta vai dando, né, ao processo de cisalhamento que nós usamos, né, nessa tecnologia, que é o processo de homogeneizar, de ficar a paleta girando, né, dentro dessa pasta que vai sendo formada, tá? Então, aqui, ó, nós temos o que? O máximo de viscosidade, 4.000 centipoase, né? Para o amido de milho ceroso, que tem o quê? 98% de amilopectina. Aí começa, então, o processo de resfriamento, né? Aqui é mantido, então, ela já cai aqui a viscosidade, e no processo de resfriamento, então, que é daqui para baixo, nós temos o quê? Uma viscosidade que é mantida, né? Mais ou menos aqui em torno de 2.000 centipoase. Isso para o amido de milho com alto teor de amilopectina. Então, já podemos concluir o quê? Que a amilopectina, ela tem uma viscosidade a frio, que começa a ocorrer antes do que o amido de milho normal, que ela tem alta viscosidade a quente, porque vai lá para 4.000, e depois, no processo, então, de resfriamento, que é desta parte aqui para cá do gráfico, nós temos o quê? Pouca retrogradação, ou seja, depois que resfria, ela mantém a viscosidade. Então, amidos que têm esta característica vão se comportar desta forma nos produtos alimentícios. Agora, observem bem que o amido de milho normal, que é essa parte da curva em vermelho, ele começa a apresentar a viscosidade num tempo mais prolongado, demora um pouco mais. A viscosidade vai aumentando, né? Chega aqui num parâmetro que é mais ou menos 2.000, 3.000 centipoase de viscosidade. Quando é mantido, então, um tempo nessa temperatura mais alta, ele começa a ter o que? Queda na viscosidade, né? E no resfriamento, então, ele aumenta a viscosidade novamente. Isso quer dizer o quê? Isso aqui, ó, que é alta viscosidade na retrogradação, é um problema que se quer eliminar do amido de milho nativo, né? Por quê? Quando se faz um iogurte, por exemplo, ou qualquer outra formulação, se adiciona o espessante, o amido, a quente, né? Quando ele resfria, que é essa parte aqui, se ele retrogradar muito, o que vai acontecer? Vai ficar um iogurte, um produto muito firme. Isso é maléfico, isso não se quer, né? Então, além também de ficar firme, ele vai fazer o quê? Vai expulsar a água, nós vamos ter cinerese. Cinerese é o quê? Expulsão da água do sistema que esse amido foi adicionado. E isso é um problema na fabricação. Aqui já temos o que? Gráficos que mostram a força do gel, ou seja, a dureza, né? Então, foi feito um gel com amido normal, o amido com amilopectina e o amido com alto teor de amilose. Aqui nós já vemos o quê? Que a dureza do gel para o amido com alto teor de amilose é muito mais alta. Por quê? Porque eu gastei 1.600 gramas de força, né? Para fazer a mesma pressão sobre esse gel. Então, o texturômetro é um equipamento que tem um probe que faz uma pressão no gel, fura esse gel, e isso é registrado no equipamento como a força necessária para fazer essa perfuração. E esse equipamento é muito utilizado em alimentos porque ele simula o nosso processo de mastigação. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente está mostrando aqui, o quanto ele é duro, como a amostra é dura, né? E dependendo do tipo de produto, você utiliza diferentes formas de fazer a análise. Mas o amido normal, então, ele tem um pico aqui em 40 gramas de força. O ceroso é mole, né? Então, ele tem o quê? O máximo de força aqui em 10. E
O amido com alto teor de amilose, então, tem aqui um pico em 1.600 gramas de força, tá? Outro detalhe importante. Para fazer o cozimento de um amido normal, de um amido seroso, eu posso utilizar a temperatura de fogão, né? Que eu chego ali 70, 75 graus, eu já consigo fazer o processo de gelatinização, que é esse cozimento. Para o amido com alto teor de amilose, eu vou necessitar de 150, 140, 150 graus de temperatura para fazer a gelatinização. Por quê? Porque a molécula de amilose, para ela gelatinizar, né, quando ela tem um teor muito alto, precisa muita temperatura. Então, o processo de cozimento desses amidos foi feito de forma diferente. Esse aqui, o normal e o seroso, foi feito em banho-maria, e o com alto teor de amilose foi feito em um reator de alta pressão. Então, para conseguir 150 graus, você tem que ter fechado e alta pressão, senão não consegue, né, para fazer o cozimento. Na difração de raio-x, é uma análise que nos mostra, então, se temos diferentes picos, né, que são ligações químicas, né, diferentes de um amido para outro. E esse aqui nós vimos o que, então? Que tanto o amido normal, quanto o com alto teor de amilose, com alto teor de amilopectina, apresentaram padrões de difração de raio-x normais para o tipo de amido, né, extraído dessa fonte vegetal aí. Então, o amido seroso, que, né, tem alto teor de amilopectina, teve uma viscosidade máxima 25% maior, e uma tendência à retrogradação de 68% menos retrogradado do que o amido normal. O teor, então, de amilose e amilopectina no grão de amido determina suas propriedades funcionais. Então, é isso que vai decidir, né, em qual produto vai se utilizar esse ou aquele tipo de amido. E os géis de amido com maior teor de amilose resultam sempre em géis mais duros. Tá, então, imaginem vocês, nós já estamos trabalhando com fontes vegetais que têm glicose na estrutura, e aí nós vamos colocar mais, depois, os hidrocoloides, né, que são as gomas, junto nesse gel, e estudar quais são os fenômenos, né, de interação molecular que podem ou não estar acontecendo naquele sistema de gel. E aí é esse, então, estudo que é o efeito, né, de hidrocoloides na gelatinização e na retrogradação do amido de milho normal, o amido de milho seroso e o com alto teor de amilose. Então, aqui é o processo esse de cozimento, né, que chama gelatinização, e o processo de resfriamento, que chama retrogradação do amido. Então, aqui nós temos o quê? O grânulo de amido em pó, né, antes de ser disperso em água. E numa temperatura aí inferior a 40 graus. O processo de gelatinização só vai ocorrer quando eu colocar esse amido em água, ou seja, eu vou ter que fazer o grânulo entumecer. Entumecer quer dizer absorver água. Além, então, de dispersar esse amido em água, eu tenho que proporcionar o aquecimento, né? O aquecimento vai, então, depende da fonte vegetal de origem do amido, vai de 60 até 80 graus, mas a maioria dos amidos gelatinizam aqui na temperatura de 65, 70 graus. O que acontece com as moléculas, né? A amilose e a amilopectina, aqui então está a estrutura ramificada da amilopectina, e essa estrutura aqui é a estrutura da amilose.
Primeiro lugar, elas fazem o quê? Ligação de hidrogênio com a água quando estão dispersas aqui. Elas começam a fazer as hidroxilas, então, presentes na estrutura, tanto da amilose quanto da amilopectina, elas começam a fazer as ligações de hidrogênio com a água. Nesse processo ocorre o quê? Uma ruptura das ligações covalentes que mantêm a estrutura da amilose e a amilopectina. E estas, então, fazem a ligação com a água. Isso é o que ocasiona, oportuniza a formação da pasta, que também pode ser chamado de gel, né? Pasta ou gel são sinônimos, tá? E isso acontece, então, ó, de 80, né, quando esse processo de gelatinização inicia 70, 72 graus e vai até 80, até 100 graus para a formação da pasta. É quando a gente faz, por exemplo, um mingau, né, de maisena em casa, né? A gente faz o quê? Dilui a maisena em água, adiciona açúcar se quiser para fazer um mingau doce, e faz o que? O processo de cozimento na panela. Então, quando a gente está fazendo isso, está ocorrendo essa transformação molecular aqui, ou seja, a abertura das moléculas e interação com a água. Aqui vocês imaginem que é tudo cheio de água, né? Então, isso ocorre enquanto eu estou sob aquecimento. Depois que começa a resfriar, né? A 60 graus, mais ou menos, 50 vai diminuindo, eu tenho a formação do gel. E daí aquela estrutura que eu desejo, né? Quando eu vou engrossar um molho, quando eu vou fazer um iogurte, né? Eu quero que tenha na estrutura o espessamento. E esse gel, então, ele vai se formar, ó, por uma pequena reaproximação das moléculas, né? Então, a amilose, a amilopectina, elas se rearranjam e ficam na forma de gel. E isso aqui não é rompido, então. Eu fico com aquela estrutura desejável, né? O problema acontece quando eu tenho o quê? Um resfriamento. E esse resfriamento vai fazer o quê? Promover um rearranjo molecular da amilose e da amilopectina. Da amilopectina mais no interior do grânulo, da amilose mais na parte exterior. Então, é como se, né, as moléculas de amilose e amilopectina fizessem um movimento para voltar aqui, ó, a estarem organizadas como estavam antes de ser dissolvidas em água e ocorrer a formação da pasta. Isto aqui, esse rearranjo molecular destas duas, então, estruturas, é a chamada retrogradação do amido. E isso ocorre quando esse gel resfriou. Quando isso ocorre, a amilose é a principal responsável pela retrogradação, porque ela tem uma estrutura de cadeia linear. Então, ela volta a se ligar com outra amilose e expulsa a água que estava formando o gel aqui. Essa água que sai daqui, então, é a tal da cinérese ou cinerese. Então, sai aquela aguinha, né, no molho, no iogurte, nos produtos aí, que é indesejável. Onde mais ocorre isso? Em todos os produtos de panificação. O pão que foi, então, elaborado e cozido, né, formou esse gel aqui na estrutura. Depois que ele fica um dia, né, ou dois, ele fica duro, né? Essa dureza que ocorre nesse pão é o que? Devido à retrogradação do amido que está lá na farinha de trigo. Então, o que a indústria deseja? Prorrogar o máximo possível, né, que ocorra o fenômeno da retrogradação, ou evitar que ele ocorra.
para que os produtos fiquem macios ou então com essa estrutura de gel o maior tempo possível. Tá? Por isso, então, que se faz modificações na estrutura do amido, se utiliza gomas junto nas formulações, para evitar esse processo aqui de religamento ou realocação, principalmente das moléculas de amilose. Então, nesse estudo, o que foi feito? Colocou-se, então, além desses 3 tipos de amidos, as gomas, né? Que são hidrocoloides. A goma guar é de uma planta, a semente de uma planta, e a goma xantana é uma goma obtida da fermentação de uma bactéria chamada Xanthomonas campestris. Então, ela fermenta e ela libera então, esse gel, né, e que é industrializado, então, e feita a goma xantana. Então, se utilizou o quê? 0,15, 0,5, 0,85 e 1% dessas gomas junto com o amido. Importante salientar que se utiliza normalmente de 0,15 a 0,5, no máximo 0,85% de hidrocoloides nas formulações, né? Aqui foi utilizado 1%, então, para extrapolar, porque queria se ver exatamente, né? Estudar o fenômeno da interação química das gomas com esses 3 tipos diferentes de amidos. Então, essas gomas foram dissolvidas em água, os amidos também misturados nessa solução, a 10% de sólidos. E também se fez os amidos sem as gomas, que é o controle, né? Que também foram analisados. Então, aqui, todos esses resultados saem do quê? Da análise das propriedades de pasta. Viscosidade máxima a 95 graus, viscosidade final a 50 graus, viscosidade média a 95 graus, a quebra, que é quando ocorre o cisalhamento, a retrogradação, a temperatura onde ocorre a gelatinização e o tempo, né, em minutos que leva para ocorrer a gelatinização. E aqui nós usamos o que, então? O amido normal, com 0,15, 0,5, 0,85, 1% de goma guar. Aqui, as mesmas quantidades de goma xantana. Aqui, então, é o amido ceroso, que só tem amilopectina, as mesmas quantidades de goma guar e de goma xantana. Então, nós observamos o quê? Que a utilização das gomas, né, tanto no amido normal quanto no ceroso, aumenta significativamente a viscosidade máxima. Diminui a retrogradação no amido normal. No amido ceroso, a retrogradação não modificou. Por quê? Porque o amido ceroso, né, que é alto teor em amilopectina, não tem praticamente retrogradação. A temperatura de pasta aumentou, precisou mais temperatura para fazer a gelatinização, utilizando a goma guar e a goma xantana. Então, a goma guar aumentou a viscosidade máxima, aumentou a temperatura de pasta nos 2 amidos. A xantana diminuiu a viscosidade máxima, aumentou a estabilidade ao cisalhamento e aquecimento e diminuiu a retrogradação do amido normal, o que é muito benéfico, né? Porque a gente quer uma diminuição na retrogradação. Então, a conclusão desta parte foi o quê? Que as gomas, né, os hidrocoloides, estudados aqui, a goma guar e xantana, nós temos diferentes, mais de 25 outros tipos de hidrocoloides, né? Mas estas 2 gomas modificam as propriedades de pasta e as propriedades térmicas desses amidos.
E essa alteração que elas promovem depende de qual tipo de amido vai utilizar e quais as gomas utilizadas. Ok, aí vocês podem perguntar por que não fizeram essa análise com amido de milho com alto teor da amilose. Porque não é possível fazer no rápido visco analyzer, porque ele só vai até 95 graus de temperatura. E para gelatinizar um amido de milho com alto teor de amilose, eu preciso temperatura superior. Então, aqui nós temos o que? A estabilidade de géis de amido de milho normal, seroso com alto teor de amilose, adicionados então das gomas guar e goma xantana. Vejam como as duas são parecidas, né? Com os amidos. Então, a goma guar é muito parecida com o amido. A goma xantana também, só que o que ela tem? Ela tem de diferente, e por isso, então, ela se mostrou mais efetiva, grupos C-OH, grupos ácidos carboxílicos na sua estrutura. Então, se pegou essas duas gomas e se testou que a estabilidade, né, dos géis, onde se adiciona essas quantidades, que nós já vimos no slide anterior, em relação aos processos de congelar e descongelar os géis. Porque muitos dos produtos onde isso é adicionado são produtos que são congelados, né, e descongelados. Então, se fez os géis da mesma forma, em banho-maria, o normal e o ceroso, e o alto teor da amilose, então, fizemos na temperatura de 150 graus e a pressão de 55 psi. E a cinérese, então, desses géis foi medida como? Através de ciclos de congelar e descongelar. Então, os géis preparados com amido de milho normal e ceroso, adicionados das gomas, foram submetidos a 5 ciclos de congelamento, de 20 horas a menos 18 graus, e descongelamento de 4 horas a 25 graus. Os géis de amido com alto teor da amilose, então, tendo as gomas nas mesmas concentrações, foram submetidas apenas a um ciclo de congelamento e descongelamento. Por quê? Porque perde muito a estrutura. A primeira vez que você congela e descongela, ele fica todo grumoso, não tem como fazer a análise outra vez. A determinação dessa liberação de água, que é a cinérese, foi realizada pela diferença entre as massas, então, inicial e final das amostras. Então, durante 5 dias, você congelou e descongelou a amostra. Esses géis foram colocados em placas de Petri, mas de inox, e congeladas e descongeladas. Congeladas e descongeladas. Você retirava a água após cada ciclo, né? Fazia uma pressão em cima da placa para essa água sair e fazia o peso, né? E aí nós verificamos o quê? Que para o amido normal, mais a goma guar, no primeiro ciclo de congelamento e descongelamento, nós tivemos somente diferença com 1% da goma guar. Não, com 0,5% de goma guar, né? No primeiro ciclo de congelar e descongelar, depois manteve-se tudo igual. Para o amido normal com a goma xantana, nós tivemos o quê? A utilização da goma, né? Manteve aqui nos 3 últimos ciclos de congelamento e descongelamento uma cinérese menor, que deu um resultado muito bom. Para o amido ceroso, então nós tivemos no primeiro ciclo, que é onde mais perde água, né? Nós tivemos o que? Nada de diferença também no ceroso.
e para a goma xantana, nós tivemos uma diminuição aí no quinto ciclo, né, de congelamento e descongelamento. O que quer dizer isso? Que quanto mais diminui esse valor aqui, tanto para o amido normal, quanto aqui para o ceroso, é que essa goma, junto com o amido nesse gel, está aguentando congelar e descongelar, né? Perdendo menos água. Então, para não dar problema nos produtos, é o ideal. E para o amido, então, com alto teor de amilose, nós tivemos o quê? Diferença significativa utilizando 1% da goma xantana, né? Então, aqui é o padrão, sem utilizar as gomas. Aqui é com 0,15 de goma guar, 0,5, 0,85 e 1 de goma guar, né? Então, aqui nós temos também a goma guar, ela teve um comportamento bom, mas a xantana apresentou-se muito melhor, né? Já tendo aqui diferença com 0,15, 0,5, 0,85 e 1%. Com 1%, então, foi onde o gel perdeu menos água. Então, para o amido normal, a goma guar reduziu a perda de água somente no primeiro dia do ciclo, né? A goma xantana reduziu significativamente a cinélise. No amido ceroso, que é com alto teor de amilopectina, a goma guar apresentou um comportamento similar ao observado com o amido normal, e a xantana reduziu a cinélise em alguns ciclos. Já para o amido com alto teor de amilose, as gomas guar e xantana promoveram uma redução significativa da cinélise, mas a maior redução da cinélise foi promovida pela goma xantana. Então, provavelmente, essa maior eficiência da goma xantana deve-se às ligações, né, ocorridas entre essa goma e a água, justamente naquela parte da molécula onde eu tenho a presença de um ácido carboxílico, que é a parte polar da molécula da goma xantana. E por fim, então, se fez o estudo da interação dessas gomas, da guar e da goma xantana, nos géis de amido, né? Como que, quimicamente, nós tínhamos que demonstrar, então, que haviam ligações ou não haviam ligações, né? Entre as gomas e os amidos, ou entre as gomas e a água, somente, e os amidos e a água. Então, foi o desafio de estudar para ver quem ligava com quem. E o que ocorria naquele gel? Que a presença dessas gomas melhorava tanto a estrutura do gel, a estrutura no congelar e descongelar, manter o gel com maior viscosidade, com menos retrogradação, e assim por diante. Para isso, então, utilizou-se o quê? Mediu-se novamente a dureza do gel, agora, então, dos 3 tipos de amidos com as 2 gomas. Foi feita uma difração de raio-x para ver se aparecia alguma molécula diferente no padrão de raio-x. Fez-se também uma hidrólise enzimática in vitro, que é o quê? Colocar enzima para quebrar toda a estrutura do gel e ver o que aparecia, então, como resultado, né? Em que eram quebradas as estruturas. E cromatografia líquida de alta eficiência, e uma espectroscopia no infravermelho, que vai mostrar o quê? Os espectros dos componentes, né, das moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, aqui a espectroscopia no infravermelho, elas
demonstram, então, que tipos de ligações, né, que tipo de molécula está presente ali. Então, a força desses géis, nós medimos o quê? Em dias, né? A força do gel no dia que o gel foi feito, 3 dias depois, 5 dias depois e 7 dias depois. O amido normal com a goma xantana, o ceroso com a goma xantana e o com alto teor de amilose com a goma xantana. Depois, os géis, então, do amido normal com a goma guar, com o ceroso com a goma guar e com alto teor da amilose com a goma guar, também nos tempos 0, 3, 5 e 7 dias. Então, no dia que era feito o gel, depois eles eram armazenados na geladeira e 3 dias depois fazer análise de novo, 5 dias e depois 7 dias. Aí vocês podem ver que o resultado, né, da força para a goma xantana já foi bem menor no primeiro dia, continuou, né, menor nos próximos dias no amido normal. Aconteceu isso no amido ceroso também, e principalmente no amido com alto teor de amilose. Para a goma guar também aconteceu um fenômeno parecido, mas porém não tivemos tanta redução na força, então ela não foi tão efetiva quanto a goma xantana. Nos difractogramas de raio-x foram feitos também, então, em todos os géis, e vocês podem ver que as bandas, elas são iguais, elas só estão, assim, distanciadas, parece que essa é mais alta, mas é para verificar isso, então, não apareceu na difração de raio-x nenhum pico diferente, né, que pudesse nos levar a acreditar que tinha se formado alguma ligação química diferente. Para a hidrólise, então, enzimática, nós usamos 2 tipos diferentes de enzimas, uma alfa-amilase bacteriana e uma alfa-amilase fúngica. Então, aqui, em Daltons, é o tamanho molecular, né? Esse aqui, então, é sem a goma, aqui é com a goma xantana e aqui é com a goma guar. Né? O amido normal, o amido com alto teor de amilose e o amido ceroso. Então, para a alfa-amilase bacteriana, nós vimos o quê? Uma menor tamanho de moléculas com a utilização da goma guar. Aqui, então, com a goma xantana, a enzima não conseguiu hidrolisar tanto o gel, ou seja, a goma xantana, ela promove uma proteção na estrutura molecular que impede a hidrólise pela enzima alfa-amilase bacteriana para o amido ceroso. Se verificou que para o amido normal, ela tem um comportamento bem igual ao sem ter adicionado goma. E para o amido de milho normal, então, quem se mostrou mais efetivo foi a goma guar. Agora, quando nós utilizamos goma alfa-amilase fúngica, né, que quebra mais as moléculas, aí nós temos o quê? A proteção maior da quebra molecular por enzimas da goma xantana, no amido normal e no amido ceroso. E no amido com alto teor da amilose, vemos então quem fez esse papel protetor aí foi a goma guar. E os espectros, então, do infravermelho que mostraram o quê? Que não tivemos nenhum pico, né? Que não fosse os picos normais que aparecem, né? Do carbono, do hidrogênio
e do oxigênio que formam a estrutura dos amidos e das gomas, ou seja, não existiu, não ocorre, né, ligação covalente, ligação química entre as gomas e os amidos, e sim somente uma interação das gomas com a água e dos amidos com a água, uma disputa aí pela água e que mantém a estrutura do gel. Então, a goma xantana promoveu uma melhoria de textura, retardou a retrogradação desses géis avaliados. A goma guar foi menos efetiva se comparada com a xantana. Difração de raio-x, adição das gomas e da goma guar e xantana aos géis de amidos testados não alterou o padrão de difração de raio-x. Então, elas fizeram a ligação ali no gel, mas não alteraram, né, as ligações químicas. Para hidrólise enzimática, então, os géis do amido normal adicionados em 1% das gomas xantana e guar apresentaram massa molecular maior do que o gel sem goma, ou seja, as gomas dificultaram a ação da enzima e os géis foram menos hidrolizados, menos quebrados. No amido com alto teor de amilose, verificou-se que a goma guar exerceu ação protetora à hidrólise e no gel de amido ceroso essa proteção foi ocasionada pela goma xantana. E no infravermelho, mostrou que as interações mais importantes entre as gomas e os amidos foram as interações de hidrogênio, visualizadas na região entre 2.500 a 3.650, que é a banda, né? O pico ocorre nessa faixa aqui de luz, mostrando então que no gel retrogradado, o aumento da água livre foi dependente do tipo de amido e da goma, tendo respostas distintas entre eles. A goma guar aumentou a água livre no amido de milho normal e com alta amilose, porém, não prejudicou o amido de milho ceroso. E 2, a goma xantana diminuiu a água livre nos amidos de milho normal com alta amilose e ceroso. Isso podendo nós, então, concluirmos que não houve ligação química entre essas moléculas, e sim ligação com a água. Muito obrigado pela atenção. Esse estudo, então, foi publicado no ano de 2009 e, durante esse período, foi citado 40 vezes em estudos que foram originados aí ao redor do mundo. Então, o artigo, esse que é dessa última parte, então, desse estudo dos amidos e interação com as gomas, serviu, né, como parâmetro e como base para o desenvolvimento de outros 40 artigos e estudos pelo mundo nesta temática. Espero ter contribuído, então, para esta aula de amidos com vocês e vamos agora gravar então a modificação que podemos utilizar para os amidos então terem essa mesma qualidade aí das gomas, né, alimentícias. Muito obrigado e até a próxima aula.